Olá pessoal, me chamo Alex Santos, seja bem-vindo aqui à Connection Podcast e eu desejo a você um bom vídeo. Gente, que alegria, que prazer estar aqui recebendo essa família espetacular, família de mineiro com paulista. É isso aí. Correto? É isso aí. A Stephanie, a Emanuele, de 9 anos, que fala pouquinho, mas daqui a pouco acho que ela vai falar um pouquinho mais. E o Kleber. Isso. Gente, prazer ter vocês aqui. Quero agradecer imensamente em nome das nossas empresas, Service Connection, que é uma empresa de suporte a imigrantes, e a nossa franquia voarmais.com Alfa, de vocês estarem aqui nesse podcast, que o objetivo desse podcast é trazer a realidade para o imigrante. Você que está vindo para Portugal, está pensando em mudar de vida, de país, é trazer pessoas aqui onde possam trazer de fato uma realidade sobre esse processo migratório. Bom dia, Stephanie. Bom dia. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Kleber. Bom dia. Estejam super à vontade Obrigada. aqui. Vamos aqui bater um papo aqui bem agradável e vocês poderem contar as histórias de vocês aqui. O prazer é Ok. todo nosso. E obrigada pelo convite, Alex. Muito obrigado, Alex. Perfeito. Stephanie, vamos conversar por você. Eu conheci você como influencer, publicando várias informações nas redes sociais, mas teve uma coisa em você um momento da sua história que me chamou muita atenção, foi algumas dificuldades que você vivenciou aqui juntamente com a sua família. E eu acho que é muito importante esse momento aqui agora, até porque vai ficar eternizado esse registro. Verdade. Né? Daqui a 18 anos, aqui quando a Manoela tiver 18 anos, que ela botar no Google lá e botar podcast, vai encontrar lá a história da sua mãe, você vai ver que você estava aqui, isso é bem legal. Uma forma da gente ajudar as pessoas, né? Eu queria que você contasse um pouco assim sobre tudo isso, o que levou vocês a saírem daquele Brasilzão tão bonito, lá daquele Minas Gerais, comendo galinha com quiabo, um pão de queijo, e vim pra cá, pras terras geladas aqui de Portugal. Bom, o que muita gente não sabe é que lá no Brasil eu era empresária. Eu tinha uma loja de moda feminina. E a minha cidade, lá em Minas Gerais, era uma cidade super tranquila. Não tinha esse índice de assalto, de assassinato que tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, eu estava segura na minha cidade. Até que um dia assaltaram a minha casa. E a nossa casa com cerca elétrica, concertina, câmera de segurança, grade para tudo. Era uma prisão, a nossa casa. E ainda assim, assaltaram. Mas isso não era motivo para querer mudar. Bom, aí lá na minha loja era uma loja visada, né, amor? Sim, sim. Uma loja muito bonita, uma loja assim que todo mundo queria aquele ponto. E eu consegui aquele ponto na pandemia, que foi uma coisa assim também que foi direcionado por Deus mesmo aquilo. E a loja cresceu, fiquei com a loja muito tempo, enfim. E começou a ter umas ondas de assaltos, mas assaltos poucos. Nada... roubava alguma coisinha numa loja e pronto. Mas na minha nunca entraram. Porém, a minha filha ficava comigo dentro da loja. Ela saía da escola e ficava comigo dentro da loja. Aí a gente tinha feito um quartinho para ela lá atrás e isso começou a me dar muito medo. Até que um dia nós chegamos lá para abrir a nossa loja e tinha 2 vasos assim que ficam em frente à loja para decoração. Esses vasos estavam quebrados. Ou seja, tentaram tirar esses vasos para ou, sei lá, de maldade, ou para querer roubar mesmo, a gente não sabe. Pronto, também isso passou. Aí, numa outra situação, a gente chegou para abrir a loja e percebemos que a porta de entrada da loja estava forçada, dando a entender que alguém tentou abrir. Mas pode ser que não tenha, algum bêbado deve ter caído, alguma coisa assim. Mas dava a entender que alguém tentou forçar a porta para abrir. Pronto. E nós só tínhamos câmera do lado de dentro da loja. E do lado de fora a gente não conseguiu ver. E a gente ficou com muito medo toda vez que eu ia abrir a loja, para ficar com a minha filha lá dentro da loja. Ficava nessa insegurança. E a gente decidiu mudar. E pesquisando, vimos que, na época, Portugal era o 4º país mais seguro do mundo. Hoje, se eu não me engano, é o 6º. Mas era o 4º, na época que a gente começou a pesquisar. E pronto, decidimos vir para Portugal, pesquisamos sobre emprego, pesquisamos sobre escola, fizemos uma pesquisa, sabemos que arrendamento não era fácil, mas eu não imaginava que seria da forma
na prática que seria como eu enfrentei. Sabia que era difícil. Sabia que documentação também não era fácil. Então, a gente veio preparado psicologicamente para tudo isso. Houve um planejamento. Houve um planejamento. Houve uma pesquisa, né, Kleber? Exato, sim. Houve E uma foi pesquisa tudo em muito torno de tudo rápido isso. também, né? Sim, sim. A nossa decisão de vir para cá, se planejar, pesquisar, porque foi tudo muito intenso. A gente já não queria mais o Brasil. Quanto tempo vocês idealizaram esse time rápido que você falou aí? Não muito rápido, tipo, eu nem passaporte eu tinha. Entre decidir sair do Brasil e estar em Portugal, demorou mais ou menos uns 3 meses. Porque assim, a nossa ideia era o seguinte, nós estávamos planejando no início do ano e iríamos colocar loja para vender e outras coisas. E a nossa ideia era vir ao final do ano. Só que as coisas aconteceram de uma forma tão rápida. Vocês anteciparam. E acabamos antecipando, porque vendemos a loja, carro. A gente estava... Acabamos vindo já. Não imaginávamos que a loja seria vendida tão rápido. A ideia era ter isso a longo, longo prazo, prazo. mas aí Exato. tudo aconteceu mais rápido e vocês anteciparam. Exato, Conseguimos sim. passagem Ok. mais barata. Então, assim, a gente entendeu tudo direcionado por Deus. Deus está no negócio. Que a gente coloca Deus, assim, à frente de tudo da nossa vida. Então, imaginamos que, Deus está no negócio. Inclusive, se não vendesse a loja, eu não iria vir para Portugal. Porque a loja também foi um presente de Deus na minha vida. E eu desfazer da loja, isso para mim doeu demais. E eu não fiquei apegada a isso. Então, eu anunciei a loja e vendeu o quê, amor? Em 15 dias. Em 15 dias. E o carro também foi a mesma coisa. E era uma época, assim, de dificuldade devido à pandemia. Então, o nosso planejamento realmente era... A longo prazo. Pensávamos que iria vender a loja a longo prazo, não assim de uma forma tão rápida como foi. E houve disputa para comprar a loja. E aí era que nem um arrendamento aqui. Eu que escolhi quem que ia ficar com a minha loja. Você pôde fazer a escolha Eu de quem escolhi. comprou o seu negócio. Eu escolhi. Exato. E aí, o que acontece? Parece ironia, né? Vendemos a loja, passado 1 mês, mais ou menos, ou até antes, né, amor? Sim. A loja desse rapaz que comprou, assaltaram. Ou seja, se eu tivesse lá, Você seria... eu seria. Assaltaram 2 vezes. E nunca tinha sido assaltada. E eu fiquei até mal, porque deu a entender que eu passei o ponto, porque já tinha sofrido alguma coisa, e não. Mas aconteceu com ele. Eu fiquei mal nesse sentido, mas também agradeci a Deus porque eu não estava lá com a minha filha. Mas não queria que acontecesse com ele também. E aconteceram 2 vezes, né, amor? Isso. Nossa. A questão de ter vindo para cá é exatamente isso. É a questão de segurança. Né? Devido até para minha esposa e minha filha, porque elas ficavam na loja e eu tinha minha profissão à parte. Eu era técnico em enfermagem. Você estava lá no trabalho, mas sua cabeça... Ficava muito preocupado com elas, tanto que dava um tempinho eu já ia lá, ficava um pouco com elas no meio da tarde, para dar para as pessoas verem que tinha Que eu tem uma estava pessoa ali, perto ali. além dela, entende? Mas o que assim influenciou mesmo a gente estar imigrando para cá foi a questão de segurança e também para minha filha, né? Ter um ensino melhor, Qualidade melhor pra ela, melhor né? de vida e tudo mais. Pronto. E a nossa dificuldade aqui em Portugal começou já no aeroporto, né? Então, Vocês não fizeram contratação de relocation no Brasil, nada, vieram assim... Não, fizemos. Pronto, conta essa parte. Contratamos uma agência, fomos orientados Ok. e ainda assim não fomos, como se diz, excluídos de passar por tudo isso. Ok. Então, assim, ainda com toda essa orientação, nós viemos como turista. Na época ainda não tinha esse visto de trabalho. Correto. Hoje eu não arriscaria vir como turista jamais. E nós fomos orientados, toda a documentação, tudo. Não tinha nada o que a imigração questionasse. Não tinha o porquê da imigração questionar. Mas nós fomos selecionados. Chegou na imigração. Não, chegamos lá, todo mundo passando na imigração, mas nós não fomos para a salinha, mas o agente que nos atendeu ali, ele foi tão rude que ele... E foi o nosso primeiro contato com o português. Seja bem-vindo a Portugal. Seja bem-vindo a Portugal, Foi falou ali. tudo. Então. E na hora eu falei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Assim, o arrependimento vem em 10 minutos, sabe?
Tô em Portugal, 10 minutos, arrependi. Ela virou pra mim e falou assim, mãe, você acha que foi uma boa escolha a gente ter mudado de país? Isso tudo ali naquele momento. Tudo ali. Porque o agente, ele nos tratou tão mal, Alex, mas tão mal. Ele pegou o passaporte, ele jogou o passaporte na cabine. Eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Tá querendo fazer quem de trouxa? Mas gritando. E Mas chamando... ele ficou desse jeito porque nós estávamos respaldados de todos os documentos necessários, então ele não tinha... Ele queria pegar uma como brecha. impedir, entende? Queria destabilizar vocês emocionalmente. Sim. Essa era a ideia. Ele conseguiu, mas não, eu não dei a entender, mas ele conseguiu. Tanto que no final, quando ele liberou para que nós viéssemos passar, eu não tinha nem entendido o que ele tinha dito pra gente passar. Ele falou, tipo assim, vai, some daqui. Mas isso tudo gritando mesmo. E aí ele não ouviu, e ele tava perguntando pra ele ainda. Pra mim tipo, ele tinha não tô dito, vocês vão entendendo. voltar, não vai poder Aí entrar. eu só puxei ele, vim embora. Aí a gente passou, foi lá, pegou a mala. Aí chegou na praça de alimentação depois que sai do aeroporto, foi, né? Acho que foi isso. Mas não sei como é que eu consegui ficar em pé, porque eu tremi o corpo inteirinho. Não conseguia falar. É o sonho sendo desfeito ali, né? Nossa, em 10 minutos eu tremia de eu ficar assim, ó. Porque acaba que a gente pensa ali em minutos o que a gente vai fazer se voltar pro Brasil. Porque tinha vendido a loja, eu tinha minha profissão à parte, porém já no Brasil não tem mais condições. nada. No Brasil não tem condições de você, hoje em dia, viver de uma só profissão ou só trabalhando, entende? Então, passou tudo ali em questão de minutos, né? O que eu vou fazer se eu voltar? Porque não houve um planejamento da volta. Não, Só da Não vinda. tinha um plano Só em B, Portugal, né? verdade. Tinha que ser o plano A fazer dar certo. É isso aí. eu não tinha o plano B, é verdade. Não tinha. É verdade, a gente planejou tudo, menos isso. O plano Se B não desse, tinha. é porque a gente tinha certeza que não ia dar errado. Eu tenho uma fala que eu digo comigo, eu não tenho um plano B pra nada. O Meu plano A, plano ele tem B que dar é fazer certo. o plano A dar certo. Dá certo. Não tem plano B. Exatamente, falou Porque tudo. quando você faz o plano B, já pensa no fracasso do A, né? Exatamente. Então, isso já não traz uma positividade. Tem que funcionar. É, isso mesmo. E ali, no aeroporto mesmo, eu fiquei tão desestabilizada que eu não conseguia comprar nada. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu fiquei assim, travada. Tanto é que um senhor caiu na minha frente e eu não consegui ajudar. Eu fiquei, tipo, se eu ajudar ele vai me xingar? Eu fiquei assim, achando... Gerou um bloqueio ali já. Gerou um bloqueio. Eu fui desbloquear depois de mais ou menos um mês. Aí que eu consegui ir no supermercado, aí que eu consegui falar com a pessoa. E aí, eu achei tão engraçado que o dia que eu, espontânea, falei pra pessoa assim, troca 5. Igual lá no Brasil, tipo, me dá algumas moedas e pronto. E aí a menina entendeu isso, esse troca 5, me deu as moedas, eu dei os 5 pra ela. E eu cheguei contando pra ele, eu falei, nossa, é igual lá no Brasil. Entenderam. Eles entenderam e tal. E aí eu comecei a viver normal. Aí eu fazia eu tava vivendo um personagem. Nesse período, porque eu não conseguia dar um bom dia, uma boa tarde, porque eu tinha medo. Tava praticamente fechada. Tava bloqueada de tudo. E aí, depois que uma pessoa me tratou bem, ou normal, eu entendi que aquele caso da imigração foi um caso à parte. Então, agora eu vivo como se eu estivesse realmente no Brasil, falo como se eu fosse... E se a pessoa não entender, ela pergunta e eu explico. Eu explico, pronto. Né? Mas antes, não. Eu achava que... Até para comida. Eu tava conversando isso com um rapaz que trabalha lá comigo. Eu achei que comida que era coisa... Tipo, achei que o pessoal comia cobra aqui, assim, igual na China. Que isso? Foi longe, cara. Eu falei, gente, eu fiquei assim, que Nada eles contra, tá? Eu já lá? comi cobra, tá? Não, eu não. Já comi no Acre. Eu não consigo comer essas coisas diferentes, tipo marisco, assim, eu não consigo comer. Aí eu falei, meu Deus, o quê? Eu pesquisei tudo. A culinária, não. A culinária, não. Chegando aqui, passou esse período, como é que foi? Você veio pra sua casa? Como é que foi isso? Conta aí. Você veio para um hotel, veio para Airbnb? O que você fez? Veio para um quarto? Bom, na época, arrendamento não era tão... Era difícil, mas não tão difícil igual hoje. Então, nós estávamos num... Foi no Airbnb, né, amor? Tava no Airbnb. E no período do Airbnb, eu tinha essa agência que estava também ajudando a achar a casa pra gente. Pronto, nem ela...
e nem nós conseguíamos achar casa. Então, ficamos pulando de um lado para o outro, de Airbnb. Então, pagávamos o quê? 350 por semana, isso em euros. Só que a gente tinha só o real, né? Não tinha o euro ainda. Ficava pulando de Airbnb para Airbnb, isso no Porto. Vocês não tinham casa ainda? Ainda não. Mas vocês não contrataram um serviço, não foi isso? Sim, mas esse serviço, ele estava à procura também da casa. Vamos lá, recapitulando. O serviço não foi Você contratado... contratou o serviço no Sim, Brasil no Brasil. e eles não entregaram a casa para vocês na chegada? Não. Isso foi combinado? Quando você chegar aqui, a gente mostra a casa. Então não houve uma combinação? Não. Ok. Mesmo porque essa empresa que a gente contratou, o foco dela não era, assim como a sua, não era o relocation do Brasil. O que a gente tinha combinado era o seguinte, de chegar aqui e eles direcionar a gente em questão de documentação e tudo mais. Tanto que eu cheguei num dia, no outro dia nós já estávamos com os documentos, tudo em mãos, entende? O relocation era uma coisa assim que eles era... Não é isso, amor? A parte. A parte. Aí Ou seja, vocês contrataram assessoria documental, Exatamente. mas não contrataram o relocation. Não. Pronto, é isso que eu queria entender. Okay. Não contratamos o relocation. Mas eu acho que eles não faziam relocation ainda, na época. Então, na verdade, vocês vieram sem o relocation. Sem o relocation. Sim. Ok, pronto. Mas eles ajudavam a conseguir a casa. Nada comprometedor. Exatamente. Não era um serviço contratado. De relocation. Foi algo mais amigável que eles se dispuseram para poder. Perfeito. Então vocês vieram, na verdade, no risco. No risco, totalmente. Da casa, coisa sim. que eu não indico ninguém. Da casa, sim. E aí vocês ficaram no Airbnb? No Airbnb. Qual era a ideia, o prazo? Vamos lá, prazo. Era um mês. Vou ficar um mês no Airbnb, vou ficar 6 semanas, 2 semanas? Um mês. A nossa ideia era ficar um mês. Conseguiram a casa em um mês? Não. Aí é que tá. Nós não conseguimos casa e o desespero foi batendo. E a gente pulava de uma semana para outra. E de Airbnb em Airbnb, porque terminava o período de locação. E a gente ficava mudando. E não conseguimos casa e o desespero ia batendo. Até que um dia... Quanto tempo isso? Para achar uma casa? Só de Airbnb? Não, só... E a gente ficou uns 1 mês ou 2 meses em Airbnb. Em Airbnb foi 1 mês ou 2 meses, depois moramos uns 2 meses. Não, mas vocês ficaram 2 meses no Airbnb tentando encontrar uma casa. Exato, tentando encontrar casa. Isso, o nosso dinheiro aqui, infelizmente, não vale nada e foi a nossa reserva toda indo, porque... Não, aí acabou Airbnb, o nosso dinheiro, já não tínhamos mais nada. E aí o desespero bateu. Eu entrei lá no Facebook, naqueles grupos de Portugal, e pedi socorro. Eles sem saber de nada. Pedi socorro. Pelo amor de Deus, eu preciso de um quarto, qualquer coisa, um canto para morar. E aí um monte de gente começou a marcar outras pessoas. E também no sentido, assim, de... Olha o que essa família tá passando. E olha aqui, eu te falei que isso acontece em Portugal, você não acreditou em mim. As pessoas marcando outras pessoas e isso repercutiu de uma forma. E aí eu conheci uma pessoa pela internet, que é minha amiga até hoje. E essa amiga também estava passando por uma situação muito difícil, só que ela tinha um lugar para ficar. Aí, até que um dia, um pastor de uma igreja colocou a gente dentro de uma igreja morando de favor. A gente ficou morando de favor nessa igreja 3 meses. E só durou 3 meses porque a gente conseguiu a casa no quarto. Senão a gente estava lá até hoje. E a gente ficou morando de favor 3 meses num cômodozinho dentro da igreja. Foi muito difícil isso. E a igreja que a gente ficou é distante de tudo. Então não tinha um autocarro, não tinha um metro, não tinha nada. Então ele ia sair para trabalhar de madrugada. Era que horas que você saía? Eu saía, era 4 horas da manhã, pegava a beira da estrada a pé. O tempo era de chuva, eu lembro que foi até... Saía nas notícias que tinha sido um dos piores invernos aqui em Portugal. Foi ano passado isso, se eu não me engano. Um dos piores invernos. E eu lembro até hoje que eu subi a estrada... E tomando chuva, não sabia a questão de aqui o vento muito forte e guarda-chuva pra gente aqui não adianta nada. É só pra enfeite. É só pra enfeite.
E como era muito longe, aí a gente passava essas dificuldades. Tinha que fazer, a gente ia, né? Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Eu vi que você falou aqui no início que Sim. você tinha uma preocupação com a sua família e você, no meio da tarde, você vinha em casa Sim. ou vinha na loja, não sei, para estar Na com loja, eles, na para loja. que as pessoas, para que o externo visse que tem um homem ali. Sim, Porque nós, homens, somos o protetor, exato. É. correto? Uhum. Então, ou seja, a sua preocupação era proteger sua família. Isso. A minha pergunta para você é: veio para Portugal, o sonho para poder começar uma nova vida, de repente você passa 2 meses, não consegue casa, o dinheiro está indo embora. Como é que ficou a sua mente de protetor vendo a sua família em uma situação daquela e você numa situação impotente sem ter o que fazer? Assim, na realidade, assim, eu acabei que mantinha um pouco a calma, entende? Até porque, assim, a minha função, o meu trabalho, aqui eu sabia que era muito procurada, né? Que eu sou técnico em enfermagem no Brasil, me formei. Só que eu também cheguei a pesquisar em relação a essa profissão aqui, técnico em enfermagem, que não existe nos hospitais. Só auxiliar de ação médica e enfermeiro. Mas aí a profissão de cuidador de idoso aqui também era muito procurada. Então eu falei, o que aparecer primeiro eu vou pegar. E aí eu trabalhava em 1, trabalhava em 2 aqui. Cheguei a trabalhar de dia, trabalhar de noite aqui em Portugal. E assim, eu tinha sempre o pensamento e a confiança de que nós não estávamos aqui por um acaso, né? Nós temos a fé em Deus que tudo iria dar certo, né? Embora passamos a dificuldade no início muito também por causa que a Stephanie não poderia arrumar trabalho por conta da Emanuele na escola, que não tinha ainda escola para ela. Mas eu tinha, assim, o pensamento de que tudo iria dar certo. Entende? Você pensava positivo. Mas tudo correto? deu errado. Positivo. Mas- Embora em algumas vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É exatamente essa minha pergunta. exato. Você tem casa, Sim. tem trabalho, Uhum. tem negócios e de repente você vê tudo em um sótão. Acho que é um sótão, né, que vocês estavam? Era um Não, era quartinho, um né? quartinho. Uma mas salinha. Quartinho tem da igreja. a igreja mesmo e do lado tinha um quartinho de Pronto. depósito. Imagina que agora você vê a sua família dentro do quarto de depósito. Eu posso idealizar que passou muita coisa na sua mente como um homem. É sim. normal, a gente é protetor. No nosso DNA, a gente é caçador. A gente sai para buscar o recurso da família. Exato, sim. E de repente você vê a sua família dentro de um quarto, sem dinheiro, sem nada. Porque, de certo modo, no Brasil, nós tínhamos um conforto dentro da nossa casa, né? Era uma casa, Não, tinha uma condição financeira boa. casa boa, entendeu? A casa era uma casa que nos Nossa dava um casa lá conforto. Tem 13 cômodos. Entendeu? E a gente morar no que? Quantos metros quadrados era aquele? Lá acho que eram uns 5 metros quadrados. Assim. Só cabia um Uns colchão 5 de não, casal era e um de solteiro uns 20 e as metros. nossas malas. Pois. Tinha que Era lavar só- roupa dois- na mão. é. Eu nunca vivi isso na minha vida. O que se passou na sua cabeça ali, Stephanie? Voltar para o Brasil? Nunca. Voltar para sua realidade? Nunca pensei em voltar Vou pro superar, Brasil. vou viver isso aqui. Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Só se eu não tiver outra saída mesmo. E sabia que aquilo era uma fase. E assim, tudo fugiu do nosso controle e a gente ficou totalmente dependente de Deus. Mas totalmente dependente de Deus. Por quê? São coisas assim. Ela tem... É obrigação estar na escola. Não tinha vaga. Então, eu tive que esperar. Abrir uma nova turma. Ou seja, por exemplo, ela não chegou e entrou para a escola igual muitas pessoas acontece. Não, eu não consegui colocar ela na escola. Se ela estivesse na escola, eu já conseguia trabalhar, já conseguia trazer alguma coisinha para dentro de casa, entende? Não, nem isso eu consegui. Não consegui nada. Não consegui trabalho, não consegui escola para ela. Não consegui TL, não tinha vaga, não tinha nada. Aí, depois que a gente conseguiu... Era o período de férias. A gente veio nas férias daqui de Portugal, das escolas. E, então, esse período já não tinha aula mesmo. Depois, a TL não tinha vaga. Depois que começou, de fato, as aulas, ela não pôde entrar para a escola, porque não tinha turma para ela. Iam abrir uma nova turma e abrir uma nova sala
Ia ter que contratar um professor extra, porque também não tinha professor. Então, foi tudo assim, tudo de uma vez. Eu não sei como que a gente conseguiu. Eu não sei, porque a cabeça fica... Meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Queira nós a gente ter assistido um podcast desse, né, que aí a gente se preparava melhor, né? Um relocation e tudo mais. Porque eu nunca vi ninguém contando isso. Porque o que eu passei, eu nunca vi ninguém falando. Aí eu comecei a postar isso depois no meu Instagram, o que eu tava vivendo. Mas eu não contava na íntegra o que eu tava passando, porque era algo muito pessoal. E tendo em vista que lá no Brasil eu também trabalhava como influência digital, aí dá a entender que, nossa, ela tinha uma loja, ela tinha uma casa boa e agora tá passando dificuldade em Portugal. Eu não queria dar a entender isso. Você não queria transmitir essa sua realidade. Exatamente, mas eu dava a entender que Portugal não era fácil. Tanto é que eu usava uma frase que isso foi alvo de muita crítica, que eu falava, Portugal não é Alice no País das Maravilhas. Eu falava isso. E aí muita gente começou a me criticar. Ah, não é assim, não. Gente que estava no Brasil. Ah, não é assim, não. Você está exagerando, você está falando isso é porque não quer que a gente vai, que não sei o quê. Tipo, se é tão difícil, por que você por que tá aí? você tá aí? Entende? É porque às vezes as pessoas, Kleber, eles acham que as informações que são transmitidas de forma reais aqui, o objetivo, o intento é desconstruir o projeto e o sonho dela. Uhum. E, na verdade, a ideia não é essa. A ideia é que a gente traga a realidade e de que elas venham consciente de que existe aqui os desafios como em qualquer lugar. Exatamente. Com certeza, lá em Minas, vocês tinham uma casa boa, uma vida boa, mas tinham os seus desafios diários. Sim. Como qualquer família, como qualquer pessoa que sai para lutar de manhã e tem que pagar suas contas ao final do mês. Então, a ideia mesmo, como a Esther falou, nunca vi ninguém falando isso, nunca vi produzindo esse tipo de conteúdo. A ideia é que a história de vocês, eles sejam um exemplo de planejamento, mesmo com o planejamento, entendendo que existem os riscos e precisam estar prontos. Como a Stephanie falou, nunca pensei em voltar. Eu sei que eu vou conseguir, a gente vai superar isso. Então, a ideia é que as pessoas tenham essa realidade de que Portugal não é o país. Não é o país, às vezes um mau planejamento. Nós planejamos, mas talvez não seria aquilo que realmente tinha que ser planejado, né? Às vezes, se a gente tivesse realmente contratado um serviço de relocation no Brasil... Isso é muito importante. Né? Isso aí... Não teríamos passado por isso jamais. A nossa preocupação seria Vocês só procurar um economizariam os emprego. 2 meses de Airbnb. Lógico. E sem a preocupação também, né? Que é muito grande. Vocês já vinham sabendo onde vocês iriam morar, já tinham noção do agrupamento escolar que a Emanuele iria estudar. Exatamente. O próprio Kleber já sabendo da necessidade da área profissional dele, já buscaria ali nas Santas Casas de Misericórdia, a Casa de Idosos, já sabia mais ou menos. Ou seja, o quão importante também está inserido no planejamento. Não, e o engraçado é que, tipo assim... eu tenho comigo que não é a gente que escolhe onde a gente vai morar em Portugal. É Portugal que decide onde você vai morar. Porque a disputa é tão grande. Perfeito a sua fala, Stephanie. Não é? Perfeito, perfeito. É muito difícil. Eu costumo dizer que o melhor é a gente estar na nossa casa. É melhor você estar na sua casa lá com 13 cômodos. Você escolhe onde é que você quer dormir. Exato. É isso aí. É muita coisa pra limpar. Mas então, mas aí a gente vem, as pessoas acabam vindo pra cá, eu quero morar na beira da praia, tem que pagar caro, como no Brasil. Então, se quer morar na beira da praia, tem que pagar caro. Mas o que você disse é importante. Portugal é que nos escolhe. Exatamente. E hoje eu não volto pro Brasil. Não volto. Tanto que nós nem imaginávamos morar onde nós estamos hoje. É um local à beira da praia, porém não imaginávamos morar ali. Porque ali foi o arrendamento mais barato que nós encontramos. Atravessamos, estamos na praia. Ótimo. E para chegar até esse arrendamento, você estava lá no quartinho da igreja e os perrengues ali. Conta um pouquinho aí. Eu vi que você teve um problema de saúde. Acho que isso foi agora. Isso foi o quê? Deve ter 15 dias isso. Não, mas você teve uma dificuldade lá, tá no seu vídeo, alguma questão lá. Você mostra lá você saindo debaixo de chuva. Sim.
Não. Esse foi porque a gente não tinha carro nem nada, então eu ia levar ela pra escola. E uma chuva muito intensa, que guarda-chuva nenhum aguenta, um vento que só falta te carregar, não é? Se ele tiver contra você, você não consegue andar. E se ele tiver ao seu favor, você começa a correr, sem querer. E eu via ela, eu tinha que segurar ela pelo braço, que senão ela saía rolando. De tão forte que era. E aí eu chorava, desesperada. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? E sabia que tudo isso também era um período. Era uma fase. Era uma fase. E agora o vídeo que eu postei chorando do problema de saúde, que você fala, ou da chuva? Da chuva? Você conta a história lá atrás, você estava num quarto, depois você... É o mesmo vídeo do carro. É um compilado, né? Exatamente. Sim. Não, foi isso, porque é muito difícil. Hoje em dia, carro aqui em Portugal não é luxo, é necessidade. Assim, é tudo muito perto. Mas 5 minutos que você anda a pé debaixo de chuva, você não chega... É eterno. É 1 hora de caminhada que você não consegue chegar. É incrível. Uma coisa até engraçada, eu vou contar aqui. Eu tive ontem lá no Porto. A gente foi fazer um passeio com a doutora Ila, que tá aí para gravar com a gente. E eu resolvi comprar um churros, cara. E o rapaz não recebia Airbnb, só recebia dinheiro. Eu tenho uma dificuldade de andar com dinheiro aqui, absurda. 2. Eu tenho uma dificuldade, eu passo mal toda vez. Só que assim, aonde tinha que levantar o dinheiro ali em Gaia, era um multibanco e tipo assim... 2 minutos. Mas, rapaz, caiu uma água em 2 minutos. Eu falei, rapaz, que churros. O mundo caro acabou, danado. né? Pra comer um churro. Nossa, então, o carro aqui é uma necessidade. É verdade. Uma chuva, assim, que... Pelo menos onde a gente morava. Uma chuva dessa era raridade. Mas nós demoramos aí para 1 ano, né? O quê? Ou mais para comprar um carro, né? Isso, pra 1 comprar ano nosso e carro. 3 meses. Quanto tempo vocês passaram nesse quarto? 3 meses. No quarto foi 3 meses. 3 meses. Só que assim, a gente também não tinha vida. Por quê? A igreja funcionava lá. E terminava o culto, a igreja mesmo fechava, era meia-noite. E a gente tinha que ficar lá. Porque não podia dar a entender que a gente estava morando dentro da igreja. Uma, porque aqui se denuncia qualquer coisa, né? E também não era apropriado para uma família ficar. Então a gente tinha que ficar lá até esperar todo mundo ir embora. E ele ter que sair 4 horas da manhã para trabalhar. É a condição de quem está de favor, né? Exato. Exatamente. Tem que aceitar, eu né? tinha que me adaptar já ao estilo daquele lugar, a rotina dele. Exatamente. E eu morrendo de fome. Não podia fazer nada para comer, tinha que esperar todo mundo ir embora. Para usar a cozinha da igreja. Para usar a cozinha. E a Emanuele, nesse processo todo, adaptou tranquilo? Ela adorava, né? Ela teve muito assim... Não foi nem dificuldade, porque como ela pega as coisas bem fáceis, na escola aqui as letras, né, o alfabeto daqui é totalmente diferente do Brasil. A caligrafia. A caligrafia. A caligrafia Exato. é diferente. Só que a Emanuela tem uma facilidade tão grande de aprender. Foi em 1 semana, ela já estava adaptada a tudo, ela interage muito bem. Se integrou rápido. Integrou rápido. Perfeito, isso é muito bom. Tá sendo muito bom para ela, porque ela tá convivendo com crianças da Inglaterra, né, de outros países. Ela chega em casa falando, às vezes, algumas palavras em inglês. Aqui tem uma diversidade cultural fora do normal. Essa adaptação dos filhos, né, ela é muito importante, né? Porque se os filhos não tiverem adaptados... Exatamente. Isso mexe na estrutura. Mexe muito. A aceitação a gente pode dela, amar o lugar, você pode amar o lugar. Tô na Sim. beira da tua, mas se ela não gostar... Tudo depende deles. A Eles aceitação dela foi fundamental pra gente se esforçar um pouco mais. E agora, aí conseguimos comprar um carro. Depois de quanto tempo você conseguiu comprar um carro? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? A gente tinha até dinheiro antes para comprar o carro, só que assim, não era o momento. Então, assim, não, quando a gente tiver... Vocês tinham a reserva, mas não era para ser aplicado num carro. no automóvel. Aí eu pensei, poxa, eu já andei debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo do vento. Não vai ser agora que o tempo tá bom que eu vou comprar, que eu vou comprar um carro. Vou esperar chegar o próximo... Eu acho que é assim, às vezes tem as pessoas chegam aqui já com esse pensamento logo de ter um carro, tá certo, o carro é essencial, ok.
Só que às vezes chegam com um pensamento muito assim, tem que comprar um carro, tem que comprar um carro, até por conta de ser um pouco mais fácil, né, em questão de valor, e acaba comprando um carro que dá muito prejuízo, né? Você pode ter Faz algo impensado. Você pode ter qualquer carro aqui. Sim. Você só precisa ter condição de bancar ele. Não, porque Exatamente. o que mostra na internet, compre carro por... Aqui você compra carro por 500 euros. Você É compra. a questão da ilusão que eles transmitem, A pessoa né? sai do Brasil, eu quero logo uma BMW. Essa é a visão que o cara tem. Isso. Mas tem que ter o seu tempo. Como você falou, você tinha a reserva, mas não era para ser aplicado ali. Não era. Não era aquele momento. Não ali. era. Eu vou juntar um pouquinho mais, eu vou fazer outras coisas. Compra um carro melhorzinho, porque também comprar um carro de 500 euros, por exemplo, para me dar um prejuízo quase de um carro zero, que eu vou pagar lá no final das contas. É o que se divulga por aí. Exatamente. É o que se divulga por aí. Aí eu prefiro, por exemplo, foi o que a gente conversou. Vamos planejar um pouco mais. A gente compra um carro melhor. Não imaginei, a gente imaginou que ia comprar um carro zero. Por isso do vídeo. De assim, não ter... tudo tem um tempo. Não se precipitar. Não se precipitar. Exatamente. Tudo tem um tempo. O nosso tempo chegou depois de 1 ano e 3 meses. Mas o vídeo, como eu te falei, não é eu comprei um carro. Não. Tem uma história naquilo ali. É aquele período de dificuldade que eu passei, já acabou. E agora eu tô desfrutando daquilo que eu realmente vi viver em Portugal. Tá no outro nível. Pulou pro próximo nível. Exatamente. E tipo assim, e se eu fosse embora pro Brasil? Porque lá a gente já não tinha mais nada. Não tinha uma geladeira, não tinha um fogão, não tinha nada. Ia ter que começar do zero num lugar que a gente não queria viver. Então, se for para começar do zero, que comece em outro lugar. Era o nosso pensamento e é o nosso pensamento até hoje. E assim, ainda hoje a gente passa dificuldade. Não dificuldade financeira, mas a dificuldade, assim, como eu estava doente agora, não consegui consulta médica, tive que pagar particular. Aí outras pessoas... Fiz um vídeo conscientizando a pessoa a fazer exame. Por quê? Eu não fiz. Então, eu não precisava... A culpa foi minha. Eu não precisava ter esperado chegar no ponto que chegou. Porque se eu tivesse tratado antes... Evitaria-se muita coisa. Evitaria tudo. Eu trataria com um medicamento mais leve, eu seria acompanhada num curto prazo de tempo. E agora não, teve que ser tudo muito corrido. Então, assim, o desespero bateu de novo. Depois, no quê? 2 anos que a gente tá aqui, né? Exato. É porque a gente fica muito concentrado em resolver os problemas que vão aparecendo. Mas a imigração e acaba que isso. se descuida da saúde, né? A gente esquece da gente, e nosso foco é trabalhar, juntar dinheiro que perdeu para emigrar. A gente sempre faz isso. E a gente esquece... E não pode ser assim, né? Porque se você não tiver com a saúde em dia, como é que você vai Tudo conseguir vai trabalhar? Tudo vai mal. Então tem que aqui também chegar pensando em relação a isso. Você já fazer os exames correto, no determinado tempo certinho, se cuidar. Porque se você não se cuidar, aí acaba a saúde não prejudica e você não consegue trabalhar e acaba os planos seus, vai tudo água abaixo. O engraçado é que depois do vídeo que eu fiz da anemia, e aí as pessoas procuraram um médico. E aí depois voltaram, me mandaram mensagem: Stephanie, tô com anemia. Fiz o vídeo depois que você falou que eu fiquei com medo. Tô com anemia. Então tem uma conhecida minha lá da Póvoa também, que a anemia dela não tá grave igual tava a minha, mas tá bem próximo. Então, assim, ela ficou preocupadíssima e ela tá sentindo uns efeitos colaterais até que eu não sentia. Por isso que eu não achei que eu tava com anemia. Então, mas ela já tá sentindo muito efeito colateral Efeito colateral não, sintomas. Sintomas, isso. Da anemia. Então, Então, assim, esse vídeo de alerta que eu fiz, o intuito foi esse e eu consegui atingir esse objetivo. E as pessoas me pediram a receita do meu medicamento para poder tomar, para enviar para o médico receitar. Olha o quanto é importante essas informações, né? Você usou de uma fragilidade que você teve para ajudar outras pessoas. Esse momento aqui, tão somente é para ajudar pessoas. Exato. Exatamente. A fragilidade que vocês vivenciaram, que vocês viveram, né? Eu vi que vocês agora tiveram na Serra da Estrela agora há pouco tempo, né? Meu Deus, Mineiro vendo neve, vendo gelo, cara. Até chorou. É que assim, eu sou apaixonada com a natureza.
E eu vejo uma beleza diferente na natureza todos os dias. Todo dia eu vejo aquele pôr do sol ali na praia do mesmo jeitinho, mas pra mim ele tá diferente todos os dias. Eu vejo uma beleza diferente naquilo ali todos os dias. Eu não me acostumo com isso. E eu nunca tinha visto a neve. E a hora que eu comecei a subir lá, a Serra da Estrela, que eu vi gelo pra todo lado, eu não aguentei. É muito lindo. Esses são os resultados de ter suportado o processo. Exatamente. Você não tinha um carro, andava a pé. Você teve o carro para poder começar a alcançar outros sonhos. Fui pra Serra da Estrela de carro. As pessoas não sabiam que podia ir de carro pra lá. Depois que eu postei o vídeo, perguntou como é que era a estrada, se tinha que ir de corrente, se é bloqueado. Eu também não sei, porque eu fui lá uma vez só. Então, assim, o dia que eu fui, foi tranquilo. Mas pra voltar foi difícil, né, amor? Foi. A descida. Neblina, você não enxerga nada. Então, cada realidade é uma coisa. Que nem a gente tô contando aqui a minha realidade. Sim. Mas, às vezes, alguém pode assistir, nossa, que exagero, é mentira isso que ela passou. Eu costumo dizer o seguinte, Stephanie, o sonho, ele só tem valor para quem idealiza ele. Talvez para você era um grande sonho você conhecer a neve. Um dia foi para mim isso, hoje para mim é muito comum. Eu tô sempre na Suíça, então para mim isso é igual. Um dia vai ser comum para mim também. Não, mas é assim que eu quero dizer o seguinte, é muito importante para nós o nosso sonho. Sim. É igual uma criança, porque nunca teve um sonho de ter uma bicicleta. Uhum. Eu me lembro que eu tinha um sonho de ter uma bicicleta, eu tive que, o ano todo enchendo o saco do meu pai para ele me dar uma bicicleta e eu cuidava daquilo com muito carinho. Então, sonho só tem valor para quem realmente idealiza ele. Então, assim, cada conquista que vocês tenham aqui em Portugal... não se preocupem com o que as pessoas acham ser um sonho pequeno, ser um sonho grande. É o sonho de vocês. É isso. Assim, vão mesmo atrás do sonho de vocês, que o mais difícil vocês já superaram aqui. O mais difícil vocês já superaram, que é justamente todo esse processo inicial de adaptação. De adaptação com o português, porque você já teve uma impressão extremamente negativa logo no primeiro momento da sua chegada. Foi. Você passou um mês bloqueada para poder desbloquear tudo isso. Então, vale muito a pena vocês viverem mesmo assim tudo aquilo que o fruto do trabalho de vocês Portugal possa proporcionar. É incrível. Eu, lá na loja, por exemplo, eu vejo muita gente... Aí pergunta, é brasileira? Eu vou ter um atendimento brasileiro. E o que é um atendimento brasileiro? É isso aqui. Sabe? Esse sorriso no rosto. Exatamente. Essa simpatia, essa carisma. Entendeu? Porque, tipo assim, é uma coisa tão normal nossa... que você não tá atendendo uma pessoa bem, você tá sendo você. Não é um teatro. Não é um teatro, você tá sendo você. É uma piadinha que você faz ali, que a pessoa dá um sorriso, você alegra o dia da pessoa. É o seu normal. Então, tipo, vou ter um atendimento de uma brasileira. Que nem eu não faço nada de diferente, eu só atendo. Hoje eu trabalho num hospital, ali na Pova. Né? Um hospital, eu trabalho ali. E a gente acaba convivendo com pessoas ali e eles falam, realmente. Falam assim, não, vocês brasileiros são muito mais simpáticos, acolhedores, atenciosos, entende? É uma outra cultura, né? Uma outra forma de lidar. Sim, verdade. Entende? Precisamos até ter muito cuidado, porque a gente muitas das vezes somos mal interpretados. Exatamente. Porque, na verdade, não é que a gente seja invasivo, mas a gente é muito aberto. Né? E isso acaba chocando um pouco, e aí que entra a questão de Portugal nos escolher, a gente se adaptar à cultura. Entender que a gente também precisa chegar também aos poucos, né? A gente vai trazer uma portuguesa aqui. Ela é psicóloga. E eu digo pra ela assim, rapaz, você é mais brasileira do que portuguesa, cara. Falta te dar um carteira de identidade brasileira pra você. Porque ela já pegou tanto o jeito brasileiro, né? De ser mais comunicativa, mais aberta. Mas isso também não é muito bem visto aqui. Então, por isso que a gente precisa ter muita cautela, porque isso também, às vezes, acaba impactando. Mas é como você falou, às vezes um sorriso, às vezes uma piada, né? Engraçado, isso acaba desbloqueando o dia da pessoa ali. E ela fica naquela memória... Né, como foi bom ser atendido ali pelo um brasileiro, ter uma comunicação com um brasileiro. Mas, dizendo para vocês mesmo, a história de vocês é muito forte, eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. E eu queria ouvir de vocês aqui,
que você falasse direcionado para as câmeras mesmo. O que vocês aconselhariam as pessoas que estão vindo para cá, Stephanie e Kleber, que vocês fizeram o que eles não deveriam fazer e o que vocês deixaram de fazer e o que eles deveriam fazer nesse processo migratório? Eu queria ouvir 2 opiniões. Tá, ok. Mas eu acho que a minha vai ser a dela também. Pode falar a sua. Pode dizer, pode falar. Eu acho que, primeiro, preparar psicologicamente. Eu acho que isso é fundamental. Eu achava que eu estava preparada psicologicamente e eu achava que eu era muito forte. Até o momento em que eu vi tudo desmoronar. E financeiramente, com certeza, isso é essencial. Mas também não adianta você ter um e não ter o outro. Vim preparado financeiramente e não ter o psicológico preparado. Não existe. Ou vim preparado psicologicamente e não vim preparado financeiramente. É um conjunto que isso vai fazer total diferença. Vai fazer você ter sucesso na vida imigratória. A gente veio preparado psicologicamente, isso eu achava, até eu ver tudo desmoronar. Financeiramente a gente veio preparado, mas o dinheiro foi embora. Então a gente viveu o quê? Com 200 euros na conta. Só tinha 200 euros para passar o mês. E ali começou o desespero. Começou o desespero. Eu sem trabalho. Aí o que é o dinheiro? Não é nada. Se você não tiver ali, pé no chão, firme. Não, eu vou conseguir, isso é só uma fase, vai dar certo, vai passar. E a minha mãe me ligava o tempo todo, sem ela saber disso. Vem embora, isso não é pra você. Eu tô com saudade, o que você foi fazer aí? Isso acabava comigo. O emocional sendo totalmente exatamente. manipulado. O problema é que às vezes as pessoas chegam aqui deslumbradas com o poder de compra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E uma coisa que a gente fez, além de tudo isso, um aconselhamento que a gente dá também, é a questão do relocation. É muito importante isso. Ter uma orientação, entendeu? De uma pessoa que está aqui, um profissional, né? Que sabe os caminhos que devem ser tomados. Porque a pessoa, assim, chegar aqui, como a gente chegou, sem saber aonde a gente ia ficar. Não tinha casa. Que é o mais importante. A gente não ter, que nem você falou, né? Minha preocupação é dar um teto para minha esposa e minha filha dormir, para eu poder ir trabalhar tranquilo. Entende? Então, assim, a importância de se chegar aqui, ter a documentação toda correta, para você já poder procurar um trabalho no dia seguinte, né? E começar a trabalhar e ganhar em euros, que é o mais importante, porque o real aqui, o nosso dinheiro não vale nada. Precisa repor o investimento, tem que repor. Entende? Até hoje a gente não conseguiu repor o que a gente gastou. Então, a importância de você ter um planejamento em questão aos documentos, de você ter uma pessoa para te orientar em relação à locação da casa, que é o arrendamento, né? A pessoa já saber aonde que tem e tudo mais, com a dificuldade ainda que está tendo hoje em dia, com os preços muito altos. Então, assim, é muito importante esse planejamento, incluir isso no seu planejamento. É uma das coisas mais essenciais, ter uma pessoa que te ajuda a caminhar aqui no começo. Ter uma casa e tudo mais. Eu acho que contratar um serviço assim de relocation, qualquer serviço que vai te auxiliar aqui em Portugal. Porque a gente, no Brasil, tem essa visão, né? Não é gasto, é economia. Pode ter certeza que vai economizar rios e rios e rios de dinheiro. Não é gasto. Não é gasto. Além de economizar o financeiro, né? Isso. Economiza o emocional, né? Porque o que a gente pensa? Esse que é o Isso é o que ponto. desgasta mais. É o que desgasta mais. O emocional da gente. A gente perde muito tempo procurando a fonte. Aonde eu devo, o que é finanças? Onde eu tenho que ir? Aonde que é segurança social, tal? E, tipo, a gente que chega aqui, a gente não sabe nada. E não sabe qual o passo que é o próximo passo a dar. Né? Então, se a gente não tiver esse direcionamento, a gente fica louco. E nunca dá certo de primeira. Você vai lá, nas finanças tem que voltar 5 vezes. Vai na segurança social, tem que voltar... Por isso que é bom ter uma orientação, porque a pessoa já sabe e você não tem esse desgaste. E sem falar que aí você não pode trabalhar, porque você tem que ficar por conta de resolver isso.
Uhum. E outra situação também porque a gente tem essa impressão de ser caro, contratar um serviço assim, não é. Não é. Não é nunca. Você vai economizar muito lá na frente. Se a gente tivesse feito isso, a gente não teria passado por metade do que a gente passou. Isso é certeza. Isso é certeza. Olha, eu queria agradecer a todos vocês. De fato, é enriquecedor essas informações de vocês. Tenho certeza que vai agregar muitos valores para os brasileiros que estão vindo para cá e que idealizam ter uma vida diferente, um sonho, uma ideia, uma realização. É possível ter tudo Sim. isso. É possível conquistar o carro, é possível ir lá na Serra da Estrela, é possível ir na Suíça, é possível. Mas tudo tem o seu tempo, né? E entender que iniciar uma vida é justamente viver esses intempéries, as dificuldades e estar determinados, né? Como vocês estavam, disse, olha, perdi isso, mas, como o Cleber falou, a gente tinha certeza de que a gente não estava aqui por acaso. Exatamente. Alguma coisa vai acontecer e vocês estão desfrutando disso hoje. Exatamente. Então, eu queria agradecer a todos vocês, Kleber, Emanuele e a Stephanie, e dizer para vocês que continue aí conquistando o sonho de vocês e ajudando pessoas, né, que possam vir de forma segura, de forma tranquila e que não passem as dificuldades que vocês passaram, porque a ideia é exatamente essa, Sim. não passar as dificuldades, mas se for passar, venham conscientes de que terão que suportar o processo. Exatamente, Exatamente. verdade. A gente só vê que a gente é forte quando a gente vive uma coisa diferente. Pra gente saber se a gente é forte, se é fraco. A gente só sabe quando a gente tenta uma coisa diferente. Eu nem preciso falar mais nada. Pronto, finalizou com chave de ouro, né? Finalizou? Nem preciso falar mais nada. Emanuele, prazer conhecer você. E exatamente essas palavras que ficam no final aí Então. para os nossos seguidores, as pessoas que estão aqui que vão acompanhar o podcast, viu? Um abraço para todos vocês. Abraço, um prazer. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Prazer. Obrigada, muito Alex. Foi um Muito prazer. obrigado. E é isso. Você que está pretendendo vir para Portugal, fica aí a fala da pequena Emanuele. Suporte o processo. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso Connection Podcast. Quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo. Comente, compartilhe, curta, ative o sininho para receber as notificações e siga as nossas redes sociais.